pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. E o assunto de hoje é interessantíssimo. Falaremos sobre o livro de Urântia. Estamos hoje com Carlos Leite, presidente da Urântia Associação do Brasil, aqui na TV Mundi. Mas vamos para um rápido intervalo e voltamos com o nosso convidado. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Enigmas aqui na TV Mundi. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail aqui para enigmas@tvmundi.com.br. Eu estou aqui com uma das associações mais importantes do planeta Terra, porque ele traz tantas verdades e tantas veracidades e ele vai falar tudo sobre o que é Urântia. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bem, Cris. Para quem não sabe, Carlos é presidente da Associação Urântia aqui no Brasil. Carlos, fala para o nosso internauta o que é Urântia. Antes de mais, quero agradecer imenso a oportunidade de vir aqui e falar para muita gente e trazer um assunto que é apaixonante para toda a gente que está envolvida nesse processo. Nós é que agradecemos a tua presença, Muito amiga, em obrigado. nosso meio. Muito obrigado. E o que é esse processo? Esse processo é uma revelação, não é? E é uma revelação que quem está envolvido nela entende que é algo que vai mudar o planeta, não é? Embora de uma forma lenta, será um processo de milhares de anos, mas é para nós que acreditamos nesse livro e como revelação é essa a dimensão que ele tem, não é? É algo que mudará o planeta, precisamente. Não é? E o que diz o livro de Urântia? Então, assim, primeiro entender o que quer dizer Urântia, não é? Porque Urântia é um termo que só aparece com o surgimento dos documentos que compuseram este livro, não é? Era uma palavra completamente desconhecida antes para a humanidade, não é? E a palavra Urântia define o nome do planeta Terra. Ou seja, da mesma maneira que cada idioma tem a sua forma de designar o planeta, não é? Para nós é Terra, para os franceses é Terre, para os ingleses é Earth, etc, etc, não é? Cada um tem o seu termo para designar o planeta. Agora, usando a palavra Urântia, é o enfoque cósmico do que é o planeta Terra. Ou seja, é a perspectiva de quem criou o planeta, de quem realmente batizou o planeta. Ok? É Então, a perspectiva, digamos que é a perspectiva do Criador, enquanto que a nossa é a perspectiva da criatura, não é? Em termos simples é isso. Correto. E qual a mensagem que o livro traz, Carlos? Então, é assim, são 2097 páginas, então, e altamente condensadas de informação muito diversa sobre os mais variados assuntos. E tenta fazer uma integração da religião, da filosofia e inclusive da ciência. Tenta fazer uma integração de todos esses aspectos. À luz de como é que realmente a nossa história, a história da humanidade, é vista numa perspectiva cósmica, não é? Olha que maravilha. O que é que acontece com o livro? Ele diz de si próprio que é a quinta revelação de época. Isso significa o seguinte: quem depois estuda o livro vai entender porque é que são usados esses termos para descrever o livro, não é? O livro diz que a todo momento, em todas as gerações, as revelações estão acontecendo. Correto. Não é? Há pessoas que são iluminadas, uns são mais iluminados do que outros, uns entregam-se mais do que outros à espiritualidade e a tentar entender o que é, afinal, a vida, qual o nexo, qual a razão de estarmos aqui, de onde é que viemos e para onde é que vamos, não é? Aquelas perguntas-chave, não é? Existenciais. O livro diz de si próprio que é uma revelação de época porque ele traz informação que não está acessível mesmo a essas pessoas iluminadas. Correto. Porquê? Porque é a perspectiva cósmica
é a perspectiva de quem vem de fora do planeta. Enquanto que nós nascemos no planeta e podemos ter mais ou menos luzes pela nossa evolução espiritual, etc. E vamos especulando, vamos intuindo determinadas coisas. Aqui o que se passa com o livro o que ele diz é que é uma perspectiva diferente, em que não há inspiração, não há intuição. Ou melhor, ele não é produto de inspiração, Correto. não é produto de intuição, mas é informação concreta. Olha que maravilha. Da né? perspectiva cósmica, da perspectiva de quem ajudou a criar este planeta e a fazer evoluir esta humanidade. E não só a humanidade, o planeta todo, as espécies animais, toda a estrutura geológica do planeta, tudo isso. É essa a perspectiva que é trazida. Que maravilha, né? E quais os mistérios bíblicos decifrados no livro? São inúmeros. São a todo momento, em quase todas as páginas, estamos topando com situações que é uma, não direi desconstrução, direi que é uma reposição, alegadamente, é isso que o livro defende, é uma reposição da verdade histórica, daquelas referências que nós perdemos ao longo do tempo, porque a nossa história registrada, escrita, é muito, muito recente. Não é? Desde que, se não me engano, são os sumérios, são os primeiros registros, se não me engano. Estamos a falar talvez de 7.000 anos, qualquer coisa assim, não é? O que aqui diz é uma perspectiva muito mais longínqua da civilização humana. E coisas que não foram registradas porque não havia estruturas, não havia estruturas educacionais lá bem no passado, Verdade. lá bem atrás no passado, não é? Em traços gerais, aqui fala de uma história de 1 milhão de anos da humanidade. Olha, gente, o livro de Urântia, na realidade, eu sei, quero mandar um beijo para o Dolabella, da Associação Urântia no Brasil também, que é meu amigo, já esteve com a gente em outras ocasiões. É um legado para a humanidade poder acertar seu passo neste momento, em todos os momentos, quando estamos aqui encarnados, né, Carlos? Exatamente. Carlos, não querendo te cortar, mas como que a associação, falando de reencarnação, como que ela vê essa questão de reencarnação? Ela traz um prisma, o livro de Urântia traz um prisma um pouco diferente daquele que estamos habituados a ver, não é? Correto. A nossa tradição está um bocado fundamentada no espiritismo, etc. Não é? Aqui traz uma perspectiva um pouco diferente. Fala realmente de vidas sucessivas. De certa forma fala de reencarnações, mas não é um processo em que estamos na carne, morremos, avançamos para outro plano, depois, algum tempo depois, voltamos para a carne de novo. Não é esse o processo descrito aqui. O processo descrito aqui é que realmente nós vamos tendo muitos corpos e que até virmos a ser espírito, passamos por 570 corpos. Nossa, Só que são o que eles chamam corpos num nível moroncial. Para que um espírita entendesse o que é que quer dizer esta palavra moroncial, que também é uma das novas palavras que surgem no livro, não é? Digamos que seria assim um astral. Digamos, para entender, para que um espírito entendesse, não é? Então o que eles dizem é assim, que esta é a nossa primeira... aqui é a nossa gênese cósmica. Correto. Aqui nós somos crianças cósmicas que nascemos aqui e agora, nesta vida. E esta é a nossa primeira e única experiência na carne. E quando morrermos, começamos a entrar num processo realmente de substituição de corpos em expansão e em evolução, e passamos por 570 corpos até finalmente conquistarmos a condição de espírito. Então é muito interessante ver essa história, de que até lá nós não somos espírito. É isso que nos é dito. Na realidade, nós vamos ter várias reencarnações para poder chegar, mas não nesse corpo físico, né? Não neste corpo físico. Esta é a partida para esta aventura cósmica, individual. Não é? É a minha partida como Carlos, é a sua partida como Cris, não é? E depois vai evoluindo pelo cosmos, vai evoluindo de planeta em planeta. São planetas que estão construídos para esse processo das almas, não é? Das almas irem crescendo. E essas almas vão realmente entrando em diferentes corpos, vão sendo constituídos diferentes corpos para a experiência das almas que nós somos. Eu tenho uma pergunta específica para fazer, sim, Carlos. Então, não existe essa evolução do animal para o hominal? Existe, é assim,
Porque o livro descreve qual é o processo de da constituição de cada humanidade. E para que uma humanidade surja num determinado planeta, porque o universo está repleto de planetas habitados, com humanidades, não é? E para que cada humanidade possa surgir num planeta, tem que haver inicialmente todo um processo geológico do planeta, todo um processo do nascimento das espécies animais, das bactérias, dos vírus, tudo isso. E a evolução animal, a evolução vegetal e animal, tem que acontecer tudo isso para que finalmente haja um ponto da evolução em que é possível surgir finalmente um ser que vai ser autoconsciente. Olha, é o ser galáctico, né? Pelo que eu entendo, né? Como consciência. É uma criança cósmica. Olha aí, gente, liberação e vitória em suas jornadas individuais nesse mundo das formas. Mas antes de encerrar esse bloco, que passa rapidinho, Carlos. 2012. Temos profecias de cunho apocalíptico para esse momento. O que Urântia diz deste ano? Então, o Urântia não fala concretamente do ano, né? Ele, mais uma vez, é uma perspectiva cósmica. Então, é assim, nós estamos a falar de reveladores, porque houve uma comissão de reveladores que trouxeram a mensagem a este planeta. E estamos a falar de reveladores que têm uma perspectiva de criaturas que existem há bilhões de anos. A nossa perspectiva é muito diminuta. Eu tenho 50 anos. Então, a minha perspectiva é de alguém que surgiu no cosmos já há 50 anos. Então, eu não sei de nada, praticamente, não é? A perspectiva deles, dos reveladores, é diferente. É a perspectiva de uma criatura com bilhões de anos de existência. Não é? Então, é assim, o que para nós é muito tempo, 1 século, 2 séculos, 5 séculos, para nós é uma imensidão. Para eles isso não é nada. Então, eles realmente passam informação em que eles dizem que nesta fase, durante esta época, vão acontecer determinadas coisas assim, ou assado, etc. Não é? Só quando eles dizem nesta fase, podem ser os próximos 1000 anos. Correto. Então há uma coisa que eles dizem concretamente, é uma informação bem concreta que está aí, que é que a fase do secularismo e do materialismo vai chegar ao fim agora. Mas quando eles dizem agora, pode ser um processo de 1000 anos. Pode ser um processo longo, né? Pode ser um processo longo na nossa perspectiva, mas muito rápido na perspectiva deles. Correto. Por exemplo, para eles o facto por exemplo, há uma coisa que será estranha para muita gente, há uma parte do livro que fala da rebelião de Lúcifer. E essa rebelião de Lúcifer aconteceu há 200 mil anos. Para eles aconteceu ontem. Eles dizem concretamente que o julgamento dessa rebelião começou em coincidência, por mera coincidência, quando o livro surgiu, que foi os documentos surgiram há 77 anos, se não me engano. E eles dizem que o julgamento da rebelião aconteceu nesse tempo. E para nós que seria estranho que a rebelião de Lúcifer estivesse a ser processada livremente ao longo de 200 mil anos, sem que ninguém pusesse, aparentemente, uma interrupção nessa perturbação cósmica. E o que eles dizem, meus amigos, isso para nós foi ontem. Isso aconteceu há 2h30 para nós. Olha só, a diferença aí é temporal, né, então. gente? Carlos, não querendo cortar, mas eu vou deixar esse assunto para a Kátia H discutir com você. E Kátia H vai falar com vocês aí da rebelião de Lúcifer. Até o próximo bloco. Tudo bom. E voltamos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechados de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para você conhecer toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Bem, voltamos com este assunto interessante com o nosso convidado. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Bem, nós vamos nos reportar aí a queda dos anjos, né? Essa rebelião que existiu e que falam de uma queda vibracional humana. Fale um pouquinho sobre os anjos e arcanjos nesta rebelião. Então, Kátia, você referiu a uma quebra vibracional humana. Segundo o que o livro do Urântia descreve, a parte humana que se ressentiu dessa quebra foi mais como consequência do que aconteceu em outros níveis, não é? Porque em outros níveis realmente houve como um
corte com a organização cósmica. Mal aconteceu a rebelião de Lúcifer, os locais onde é organizado e controlado todo o funcionamento cósmico, houve um corte das informações. Houve um isolamento desta área onde aconteceu a rebelião. Era quase como se eles não quisessem que houvesse contaminação para o resto do universo. Então, todas as criaturas que estavam englobadas nesse universo em que de repente aconteceu o corte, essa queda, essas criaturas já tinham que conviver naturalmente com essa situação. Então, de certa forma, todos os que estavam dentro e apanhados por essa conjuntura não puderam sair dela. Por exemplo, para dar uma ideia, as pessoas, ou melhor, as criaturas que são pessoas, as criaturas mesmo angélicas, etc., que estavam no planeta Urântia, que estavam na Terra, em outros níveis dimensionais, não lhes foi autorizado saírem da Terra quando aconteceu a rebelião. Elas ficaram na Terra. Sim. Mas essa rebelião abarcava 606 mundos, 619 mundos, se não me engano. Foram abarcados por essa rebelião. Todos esses mundos, quem estava nesses mundos, mesmo entidades angélicas, etc., ao mais alto nível, de repente não podiam sair desses mundos durante um determinado tempo, em que elas próprias iam ter que se definir qual era a atitude e a posição delas perante aquela rebelião. Em que ponto é que elas iam ficar? Porque o universo funciona sempre dessa maneira, funciona sempre numa atitude de dar liberdade total ao ser para ele decidir. Mas ele vai ter que se decidir. Ninguém vai obrigá-lo a pensar desta ou daquela maneira. Sim. É toda e qualquer criatura, desde o mais alto arcanjo até ao mais modesto ser humano, e ele tem liberdade total para decidir qual é o caminho que ele vai seguir. E Carlos, você acredita que esta rebelião até hoje, a nossa humanidade, ela tem consequências? Ela tem consequências logo num aspecto muito imediato. É que qualquer humanidade em condições normais, que esteja numa evolução onde não haja uma quebra tão grave como essa que aconteceu aqui, neste universo local, qualquer humanidade em condições normais vai tendo contacto com as altas instâncias cósmicas. Todo e qualquer planeta de qualquer humanidade normal recebe visitas da organização cósmica. Perfeito. Mas visitas abertas, sem mistério. Claro que há mistérios, há sempre mistérios, porque estamos a falar de homens primitivos que entendem as coisas só até um certo ponto. Ou só acreditam naquilo que vem. Ou acreditam naquilo que vem, mas de repente recebem a visita dessas entidades. Sim. Não é? E algumas dessas entidades surgem aos olhos dos mortais. São perceptíveis aos olhos mortais. A maior parte não são. De facto, não são. Mas muitas delas são. E a incumbência dessas ordens de criaturas, as que são vistas pelos seres humanos, etc., é ajudarem aquela humanidade a evoluir. Mas é um processo muito complexo e muito sutil, porque elas, embora sejam visíveis e estejam em interação com essas humanidades e as ajudem a evoluir, elas já ao mesmo tempo não podem interferir na decisão daquelas criaturas humanas, nas decisões. Então vão educando muito lentamente, num processo muito lento. Muito sutil, né? É uma coisa que bem declarada no livro Durante, é que as coisas nunca se fazem por revolução. As coisas fazem-se por evolução. E tudo o que aconteça por revolução, de alguma forma, em algum momento, não vai dar resultado. É verdade. Vai quebrar de alguma forma, em algum momento. E a rebelião de Lúcifer é uma revolução. É algo que é uma revolta que acontece numa ínfima parte do organismo cósmico, em que de repente as altas instâncias, os dirigentes do universo, deixam que a coisa aconteça. E deixam que todas as criaturas englobadas naquele contexto se definam perante essa rebelião. Então, respondendo ao que diz respeito ao planeta Terra, nós não somos uma humanidade que usufruiu de uma evolução normal. Não somos. Não somos. Houve várias situações que representaram desvios marcados relativamente ao que seria uma humanidade normal, com uma história normal. Não é? Uma delas foi a rebelião de Lúcifer. Outra, bastante à frente no tempo, foi a história de Adão e Eva. Dentro dos registros bíblicos, Adão e Eva realmente
é algo muito interessante. Você pode falar um pouquinho sobre o que o livro fala? Quando vemos a história na Bíblia sobre Adão e Eva, tudo parece uma grande ficção. Não é? Parece mais linguagem simbólica do que outra coisa. Não é? Porque nós vemos que depois na Bíblia, a queda de Adão e Eva, como é relatada, nós vemos que logo a seguir o Caim vai se casar com uma mulher na terra de Nod. Sim. Não é? Então é muito estranho. Então, se Adão e Eva eram o primeiro homem e a primeira mulher, como é que depois o filho deles se foi casar com uma mulher? Essa mulher apareceu de onde? Não é? Então ficam esses paradoxos e a nossa tendência é olhar para a Bíblia de uma forma simbólica e tentar interpretar as coisas à luz da psicologia ou do que seja, não é? Sim. Aqui não. Aqui o que é que mostra? Mostra Adão e Eva como realidades históricas e num contexto muito diferente daquele que vemos na Bíblia, não é? Segundo o livro de Urântia, Adão e Eva aparecem há cerca de 38 mil anos. Enquanto que a história da humanidade já tem cerca de 1 milhão de anos. Portanto, veja bem a diferença. Nós estamos com uma história de cerca de 1 milhão de anos. Quando aparece Adão e Eva, é há cerca de 38 mil anos. O que é que representam Adão e Eva no contexto do livro de Urântia? Eles representam o que poderíamos chamar elevadores biológicos. Ou seja, até aquele ponto a humanidade tinha alcançado o seu máximo, a sua máxima cota de evolução biológica. Então era necessário, e é assim que se processa, é o que eles dizem que se processa em todos os planetas, eles dizem que é necessário num determinado ponto da evolução de cada humanidade que surja um casal que vem de altas instâncias cósmicas, que são um casal altamente experiente, são altíssimos cientistas, não é? E pessoas de uma elevação espiritual enorme e que vêm dar a sua contribuição biológica, inclusive, para aquela humanidade. E uma das coisas que eles dizem é que não pode haver cruzamento biológico do Adão e da Eva com aquela humanidade. Mas que será necessário que Adão e Eva tenham os seus filhos, as gerações vão crescendo, até que chega ao ponto de cerca de 500 mil de indivíduos originários daquele casal, que se vão multiplicando, não é? Sim. E só a partir desse ponto é que começa a haver o cruzamento com a humanidade. Essa seria a ordem natural, que não aconteceu no planeta Terra. Mas nós temos algo deles, Nós cosmicamente, temos né? Temos algo Desse deles. Temos casal principal. Temos uma semente muito ligeira, e essa foi uma das consequências da queda de Adão e Eva, é que o que nós temos de biológico deles é muito leve, muito leve. Bem, vocês querem saber sobre este assunto, sobre Deus, religiões? O livro conta tudo sobre isto, mas existem estudos específicos em cima do livro, né? A associação promove. Sim, sem dúvida. Você pode deixar seus contatos, por favor? Então, o contacto da associação é o www.urantia.org, né? ou então urantia.com.br. As duas possibilidades. Lá tem todos os contactos, inclusive nós temos grupos de estudo. Em São Paulo há vários grupos de estudo e outros pontos do Brasil. E as pessoas podem, no site, perceber onde é que há o grupo de estudo mais próximo e mais acessível para elas. Onde podem ter informações, podem relacionar-se com gente que está ligado aos estudando o livro estudos. do Urântia. Perfeito. Bem, nós poderíamos ficar o dia todo, porque realmente é fascinante, eu conheço um pouquinho, mas eu te convido para um rápido intervalo, nós já voltamos. Tudo bem. Dentro dos registros bíblicos, Adão e Eva realmente é algo muito interessante. Você pode falar um pouquinho sobre o que o livro fala? Quando vemos a história na Bíblia sobre Adão e Eva, tudo parece uma grande ficção. Não é? Parece mais linguagem simbólica do que outra coisa. Não é? Porque nós vemos que depois na Bíblia, a queda de Adão e Eva, como é relatada, nós vemos que logo a seguir o Caim vai se casar com uma mulher na terra de Nod. Sim. Não é? Então é muito estranho. Então, se Adão e Eva eram o primeiro homem e a primeira mulher, como é que depois o filho deles se foi casar com uma mulher? Essa mulher apareceu de onde? Não é? Então ficam esses paradoxos e a nossa tendência é olhar para a Bíblia de uma forma simbólica e tentar interpretar as coisas à luz da psicologia ou do que seja, não é? Sim. Aqui não. Aqui o que é que mostra? Mostra Adão e Eva como realidades históricas
e num contexto muito diferente daquele que vemos na Bíblia, né? Segundo o livro de Urântia, Adão e Eva aparecem há cerca de 38 mil anos. Enquanto que a história da humanidade já tem cerca de 1 milhão de anos. Portanto, veja bem a diferença. Nós estamos com uma história de cerca de 1 milhão de anos. Quando aparece Adão e Eva, é há cerca de 38 mil anos. O que é que representam Adão e Eva no contexto do livro de Urântia? Eles representam o que poderíamos chamar elevadores biológicos. Ou seja, até aquele ponto a humanidade tinha alcançado o seu máximo, a sua máxima cota de evolução biológica. Então era necessário, e é assim que se processa, é o que eles dizem que se processa em todos os planetas. Eles dizem que é necessário, num determinado ponto da evolução de cada humanidade, que surja um casal que vem de altas instâncias cósmicas, que são um casal altamente experiente, são altíssimos cientistas, não é? E pessoas de uma elevação espiritual enorme e que vêm dar a sua contribuição biológica, inclusive, para aquela humanidade. E uma das coisas que eles dizem é que não pode haver cruzamento biológico do Adão e da Eva com aquela humanidade. Mas que será necessário que Adão e Eva tenham os seus filhos, as gerações vão crescendo, até que chega ao ponto de cerca de 500 mil de indivíduos originários daquele casal, que se vão multiplicando, não é? Sim. E só a partir desse ponto é que começa a haver o cruzamento com a humanidade. Essa seria a ordem natural, que não aconteceu no planeta Terra. Mas nós temos algo deles, cosmicamente, nós né? temos algo Desse deles. Temos casal principal. Temos uma semente muito ligeira, e essa foi uma das consequências da queda de Adão e Eva, é que o que nós temos de biológico deles é muito leve, muito leve. Bem, vocês querem saber sobre este assunto, sobre Deus, religiões? O livro conta tudo sobre isto, mas existem estudos específicos em cima do livro, né? A associação promove. Sim, sim. Você pode deixar seus contatos, por favor? Então, o contacto da associação é o www.urantia.org, né? ou então urantia.com.br. As duas possibilidades. Lá tem todos os contactos, inclusive nós temos grupos de estudo. Em São Paulo há vários grupos de estudo e outros pontos do Brasil. E as pessoas podem, no site, perceber onde é que há o grupo de estudo mais próximo e mais acessível para elas. Onde podem ter informações, podem relacionar-se com gente que está ligado aos estudando o livro estudos. Urântia. Perfeito. Bem, nós poderíamos ficar o dia todo, porque realmente é fascinante, eu conheço um pouquinho, mas eu te convido para um rápido intervalo, nós já voltamos. Tudo bem. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente nossa pauta acabou. O livro de Urântia, na realidade, é um presente divino para a humanidade acertar a sua rota, acertar a sua programação existencial feita pelo próprio divino. Não é, Kátia Gaia? Bem, acho fantástico esse tema, vale muito a pena vocês pesquisarem. Faça como nós. Traga para dentro de você novos conhecimentos. É muito importante. Mas não se preocupe, no próximo programa, novos convidados e novos temas interessantes. Gratidão, Carlos. Gratidão, uma honra Carlos. tê-lo aqui conosco. Foi ótimo.